Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Marcos. Para quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem, para os vestibulares no geral. E hoje, no vídeo, a gente vai ter a presença ilustre de uma pessoa que conseguiu acertar mais de 90% da prova do Enem, conseguiu resultados extraordinários e vai passar para vocês toda a estratégia que ele teve para conseguir esse resultado extraordinário de acertar mais de 90% da prova. E, nesse caso, quem vai ser entrevistado hoje é o Emanuel Nominato. Fala aí, Emanuel. Opa, pessoal, tudo tranquilo? É um prazer estar aqui, podendo dividir um pouco da experiência, podendo aí estar compartilhando alguma das estratégias, alguma das minhas experiências que eu consegui nesse ano. E bora aí para essa conversa que eu acredito que tem muito a agregar para quem está assistindo, tanto da sua experiência junto com a minha aqui. Então, acredito que vai ser uma conversa bastante legal e que quem está assistindo vai poder conseguir tirar muito insight, muito pulo do gato, que vai auxiliar aí na sua jornada, que vai possibilitar você aí acelerar a sua aprovação, conseguir melhores resultados. Então, bora que bora aí, vamos meter marcha nesse papo, que hoje vai render. É isso aí, pessoal. Emanuel Nominato aí com vocês. Mas antes da gente ir para a entrevista propriamente, eu convido vocês a conhecerem o Protocolo Enem. Destrincho toda a metodologia de estudos que eu utilizei para conseguir mais de 810 pontos de média simples na prova e aprovação em medicina na UFRJ direto do ensino médio. Nesse curso, vocês terão acesso a mentorias coletivas quinzenais comigo, vão ter acesso a aulas de estratégia de estudo com toda a estratégia que eu fiz para conseguir os resultados que eu tive. Além disso, vocês vão ter acesso a vários materiais, dentre eles apostilas, resumos, listas de questão direcionadas ali para os assuntos do Enem, simulados modelo Enem dos maiores cursinhos do Brasil e um curso de modelos de questão do Enem, no qual eu vou te ajudar a reconhecer todos os padrões da prova para que você consiga aumentar o seu desempenho e ganhar velocidade na prova. Tudo isso com alunos que obtiveram um alto desempenho na prova do Enem. Só para vocês terem noção, na área de ciência de natureza, nós teremos uma aluna que vai ministrar as aulas dos padrões da mecânica ali da prova e tal, no qual ela teve 45 das 45 questões em natureza. Ela gabaritou a prova e ela vai mostrar para vocês todo o raciocínio que ela fez para conseguir todos os padrões e tal, para conseguir esse resultado na prova do Enem. Então, alunos de alto desempenho que vão ministrar essas aulas de modelos de questão. Inclusive, o Emanuel, ele vai dar algumas aulas ali na plataforma de método de estudo, falando mais em detalhes ali sobre algumas das técnicas que ele utilizou para conseguir o grande resultado que ele teve. Mas agora, sem mais enrolação, vamos embora para a entrevista propriamente, que tem muita coisa boa para a gente falar aqui hoje. Então, Emanuel, primeiro de tudo, se apresenta e conta um pouco aí dos seus resultados para o pessoal, para quem está chegando agora, para quem não te conhece ainda. Olá, pessoal, sou o Emanuel, moro aqui, sou de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte a vida toda, sou mineiro. E, cara, desde o começo ali, desde quando eu era pequenininho, eu sempre quis fazer medicina, sempre tive o sonho. Apesar de eu quase ter ido ali virado piloto de aviação comercial, eu mantive na medicina. E chegou ali no meio ali da pandemia, quando começou ali tudo, fechar a aula, fechar a escola, e eu negligenciei muito meu ensino médio. Eu comecei a ter outras ideias, comecei a desvirtuar um pouco da escola, até que eu cheguei ali no terceirão, completamente cru. Eu cheguei ali no terceiro ano do ensino médio, no meio do ano, quando eu tomei a decisão que eu realmente faria a medicina, eu cheguei totalmente cru, totalmente despreparado. Para vocês terem noção, eu não sabia nem o que era um ácido, não sabia o que era uma base, inox, então nem se fala. Não, eu tinha noção muito básica ali, só do ensino fundamental, e eu cheguei completamente sem base ali no ensino médio. Eu estudei por 4 meses ali em 2022, peguei umas plataformas lá, fui estudando por conta própria, eu não segui ali a ordem da escola, a ordem que a escola estava dando, eu mesmo fui montando, pegando aulas, pegando os vídeos, pegando cursos online, fui montando meu próprio cronograma. Em 4 meses de estudo só, sem base nenhuma, eu não sei exatamente quantas questões que eu acertei no geral, mas só sei que em matemática eu fiz 30 acertos, em ciências da natureza eu fiz 24 acertos. E no total aí deu 741,4 de média simples, o que era uma boa nota, mas não era nem perto do que eu precisava para conseguir medicina, que em geral os cortes aí você precisa ter 800 mais para conseguir passar. Então, eu fiz um ano ali de cursinho. Eu já sabia que eu ia precisar, porque 4 meses estava muito apertado, eu não estava conseguindo render tanto, ainda não estava utilizando as melhores estratégias de estudo. E aí, com um ano de cursinho, que foi um ano com muito foco, com muita garra, que eu utilizei das melhores técnicas de estudo possíveis,
eu tinha ali, sempre buscava procurar as melhores técnicas, e aí sim eu consegui fazer 164 acertos na prova do Enem 2023, 40 humanos, 40 em linguagens, 42 em matemática, porque uma foi anulada, e 42 em ciências da natureza também, e o que me deu 808 de média. A TRI ainda me derrubou por conta do meu desempenho em humanas, porque eu fiquei com 673, porque eu errei as mais fáceis e acertar as mais difíceis, eu realmente pisei na bola. Então, mesmo com a TRI muito baixa, eu ainda consegui ali 808 de média, e o que, com certeza, aí, só estou esperando o SISU sair, mas pelo resultado da lista de espera, eu já vou conseguir sim passar no curso que eu quero, que é medicina. Então, em apenas um ano, eu consegui essa evolução, por exemplo, aí, em matemática de 12 acertos e em ciências da natureza de 16 ou 18. 16 ou 18 acertos, o que é uma evolução bastante grande aí. Com certeza. Então, o Emanuel teve um grande desempenho na prova, 164 acertos, cerca de 92% de acertos ali no exame, e obteve 808 pontos de média simples, o que colocava ele na maior parte das universidades federais do Brasil em medicina. Então, qualquer federal aí do Brasil em medicina, provavelmente o Emanuel conseguiria passar com essa nota. Tirando uma ou outra, 99% ele conseguiria com essa nota. E, nesse sentido, eu queria saber como que foi a sua rotina de estudos para que você conseguisse esse desempenho tão alto de 164 acertos na prova do Enem. Então, eu acho que muita gente tem uma visão que quem consegue um desempenho desse tinha um método mágico, alguma coisa secreta que ninguém nunca falou sobre. Só que é uma coisa muito mais básica do que isso. É uma coisa que envolve muito mais você ter hábitos constantes, você ter ali uma coisa que eu vejo muita gente negligenciando, um sono adequado, porque sem sono você não consegue performar. Então, basicamente, o que eu fazia na minha rotina de estudos eu acordava ali entre 6 da manhã, ia para o cursinho de manhã, terminava, eu ia almoçar, fazia academia ali, mais ou menos um pouco antes do almoço, depois eu almoçava, e aí de tarde, o que eu fazia? Eu fazia, durante a tarde, eu fazia as questões das matérias que eu tive no dia. Então, por exemplo, se eu tive aula de biologia, de química, de física, de história, eu ia fazer de tarde os exercícios das matérias que eu aprendi no dia. Ok, passado isso, eu ia e 3 vezes na semana, geralmente, ou 4, eu fazia listas revisionais, ou seja, no começo do ano, eu mesmo montava as minhas listas, tem um site que chama miprovas.com, que é muito bom, é de graça, você mesmo consegue entrar lá, você pega de graça, não tem problema, Nossa, lá tem muitas questões, e eu ia, juntava aquilo ali, pegava as matérias que eu estava com mais dificuldade para fazer. E depois de fazer essas listas revisionais, eu ia e fazia os flashcards do dia, que sem dúvidas os flashcards entram aí na questão da prática espaçada, que é uma das estratégias de estudo aí com mais evidência hoje, que é o que permite você alcançar maior retenção do conteúdo. Então eu pegava e fazia os flashcards das matérias que eu estudei no dia. Por que eu gostava de fazer os flashcards no final do dia e não durante a aula, que às vezes eu via muitas pessoas fazendo? Porque eu fazia os exercícios ali e eu conseguia mapear o que era mais cobrado, o que era mais importante e o que eu estava tendo mais dificuldade. Então, isso daí foi no começo do ano, e aí mais para o final do ano eu fui e passei, ao invés de fazer essas listas próprias, eu comecei a fazer provas antigas para eu pegar essa questão dos modelos de questões, para eu pegar essa questão de como a prova cobra a interpretação. Então, foi basicamente fazendo isso durante o ano todo. Em média, aí, por dia, eu revisava 100 flashcards, 120 flashcards, o que deu, ao final do ano, praticamente 18 mil revisões, 17 mil e pouquinho. Então, eu revisei mais de 17 mil flashcards esse ano. Então, tipo assim, foi uma coisa que exigiu realmente uma constância, todo dia estar ali fazendo sem parar, e que eu tenho certeza aí que a maioria das pessoas, até pelo que eu já vi, acredito que o Marcos vai concordar comigo, que a maioria das pessoas que conseguem bons resultados, uma coisa que é muito comum nelas é justamente essa questão da constância, de todo dia fazer um pouco e todo dia fazer o melhor que a gente consegue no dia. Isso que eu acho que é uma coisa muito importante, que se fosse para dar um conselho para você que está assistindo agora, é levar isso daí para você buscar sempre fazer o melhor que você consegue no dia e fazer sempre, diariamente, dia após dia. Com certeza, Manuel. A constância é fundamental para quem almeja um alto desempenho ali na prova do Enem. E falando um pouquinho ainda sobre rotina, que horas mais ou menos você acordava, que horas mais ou menos você dormia? Muita gente pergunta quantas horas de estudo você tinha por dia e tal, às vezes sábado e domingo, como é que era? Então, você pode detalhar um pouco mais sobre isso para a gente? Claro.
Então, eu já fui um cara muito porra louca, tipo assim, eu já fui para muita festa antes, tipo assim, antes de eu pegar firme nos estudos mesmo. Cara, eu ia pra festa e voltava às 5 da manhã, enchia a cara. E, infelizmente, isso daí é uma coisa, se você está num ano de vestibular, que, pelo menos na minha visão, é completamente incompatível. Porque eu sou um cara que, durante todo esse ano, além de estudar para o vestibular, eu sempre gostei muito de olhar por essa parte da neurociência, essa parte da nossa cognição, da nossa mente. E uma das coisas que tem que ser inegociáveis é o sono, porque quando a gente está com sono ferrado, nada mais funciona, a gente não consegue manter o controle atencional e a gente perde o processo ali da consolidação da memória que a gente aprendeu no dia, que ocorre no sono REM. Por isso que um dos meus principais objetivos e que era algo inegociável durante esse ano era o meu sono. Eu acordava ali 6 horas da manhã, porque o cursinho começava às 7. Isso até é uma coisa que eu acho meio ruim de cursinho presencial, esse horário muito cedo. E para ter essas 8 horas de sono aí, eu dormia ali, eu já ia para a cama em torno de 9 da noite. Então, eu tinha que realmente conseguir organizar muito meus horários para eu conseguir chegar ali 9 da noite com tudo feito, com a janta tomada. Fora que eu fazia academia também, então eu como muito por causa da academia, então eu tinha que organizar muito bem minha dieta ali para não ficar pesado. E durante o final de semana, praticamente não mudava muito. Se fosse alguma coisa tipo assim, eu vou na casa da minha namorada e aí eu fui dormir um pouco mais tarde. Mas, no geral, eu sempre tentei manter essa constância para eu não bagunçar muito meus horários de sono, para eu não ficar com aquele... Você ficar meio lerdo porque dormiu errado no final de semana, porque eu sempre tenho em mente que eu quero começar a semana com o pé direito. Por isso que durante esse ano de vestibular eu segurei muita onda em questão de festa, de balada. Eu saía sim com meus amigos, mas eu não saía tipo para chutar o balde no sábado, depois do simulado, que eu já estava cansado. Tipo, isso daí ia me destruir, eu ia ficar domingo inteiro cansado, segundo eu ainda ia ficar cansado, eu não ia render. Então, essa relação do sono foi uma coisa que realmente foi muito inegociável durante esse ano e era algo que eu sempre colocava em primeiro lugar. Certo. Em questão de horas líquidas de estudo por dia, você tem alguma estimativa de mais ou menos como que era? Quantas eram para você? Durante a manhã, as aulas do cursinho eram de 7 ao meio-dia. Então, 5, né? 5 horas de cursinho aí. E vamos colocar que eu começava a estudar 2 da tarde, terminava 7, umas 10 horas de estudo líquido ali por dia. Então, mas claro que tinha dias que era menos, tinha dia que era mais. Então, mas no geral, considerando tempo de aula e tempo do curso, e tempo fazendo exercício de tarde, flashcard, então vamos colocar umas 9 a 10 horas ali de estudo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os métodos de estudo. Você chegou a comentar brevemente quando a gente falou da rotina, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais em detalhes sobre os métodos de estudo que você utilizou e que te ajudaram a conquistar esse grande desempenho. Por exemplo, no cursinho, você só ficava vendo aula, tinha exercício também no cursinho, você priorizava determinadas matérias em detrimento de outras. Como é que funcionava essa organização e os métodos de estudo que você utilizou ao longo do ano? Então, para eu escolher ali meus métodos de estudo, eu sempre me baseei na ciência. Eu não gostava muito dessa questão do achismo, porque eu sempre gostava do norte mais palpável. Então, o que eu utilizava era o que tinha mais evidência científica hoje, que é a questão da prática espaçada, de você fazer, por exemplo, uma coisa que eu recomendo muito que eu fazia, é que o Bernoulli, eles separavam as matérias por módulo. E aí, vamos supor, eu estava estudando ali Revolução Industrial. Em vez de eu fazer todos os exercícios de Revolução Industrial em um dia, eu gostava de separar, por exemplo, na próxima semana, para eu fazer um pouquinho a cada dia, porque essa prática espaçada ia me ajudar a consolidar melhor. Além disso, eu não gosto muito de ficar apegado ao cursinho, à estratégia que eles passam, porque para mim o cursinho tem que ser só uma ferramenta e não tudo do seu aprendizado. É um tiro no pé você achar que você não está no cursinho, que você não precisa aprender mais nada, que tudo que eles vão te passar lá está suficiente. Até porque senão todo mundo passaria, e isso daí todo mundo sabe que é verdade. A minoria passa. Então, eu sempre gostei de fortalecer muito minha revisão. Porque muito além de você querer aprender novos assuntos, você precisa reter o que você aprendeu. Porque é muito ruim você gastar horas e horas de estudo, e aí passa um mês, 2, você não lembra de nada que você estudou e você não consegue resolver uma questão. Então, eu sempre gostava de fazer, como eu falei, as listas revisionais, fora os flashcards, que eu sempre
colocava ali, gostava de fazer, por exemplo, eu errei uma questão de matemática, eu colocava o raciocínio por trás daquela pergunta. Vi um tema, vamos ver, temas que são muito fáceis de confundir, por exemplo, calor sensível, calor latente e calor específico. São termos muito fáceis de você confundir. Então, eu sempre gostava de fazer isso. E agora vamos falar um pouco mais sobre as matérias que a galera geralmente tem mais dificuldade, que é a natureza e a matemática, para estratégias de estudo específicas de cada matéria. Por exemplo, em ciências da natureza, uma coisa que eu gostava muito de fazer é sempre você procurar exemplos práticos daquilo ali que você está estudando. Tem um livro que eu gosto muito, inclusive recomendo se você tem interesse na área, que é o livro chamado Make Stick. Se eu não me engano, em português ele é Fixe o Conhecimento. Mas, de forma geral, o que ele fala? Que quando você consegue conectar um conhecimento com conhecimentos prévios que você já tem, quando você conecta o conhecimento ali com coisas que você já sabia, você consegue consolidar mais. Então, o que eu recomendo você fazer para ciências da natureza, que me ajudou muito, é você ser curioso com o mundo ao seu redor. Se você estudou ali, por exemplo, a questão da química, sódio na água, você vê ali a questão do equilíbrio químico, equilíbrio iônico, se você vê o vídeo ali do povo jogando o sódio na solução com fenolftaleína, você vai ver aquela solução ficando rosada, indicando a presença de uma base. Então, você vê naquela coisa ali na sua frente, no vídeo, você consegue entender e lembrar muito mais do que se você visse apenas as equações químicas ali, porque se você te der um branco na prova, você já tem coisas mais empíricas para você ver. Não sei se vocês conhecem aí a lei de Lenz do eletromagnetismo, mas tem a questão do freio magnético. Eu lembro que eu vi um vídeo muito bacana que o cara colocava um ímã num cilindro de cobre assim, e aí, por conta da lei de Lenz, o ímã meio que flutuava. Eu lembro que eu vi isso e, cara, eu nunca vou esquecer da lei de Lenz, porque isso daí que explica. Então, se caísse algo similar na prova, isso daí era uma coisa que eu ia acertar justamente porque eu vi um vídeo. E até uma outra coisa aí, puxando de naturezas, que eu gostava muito de fazer, tem a questão de duas técnicas de estudo, que é o elaboration e o self-explanation. Não sei direito como que fala em português, porque eu descobri elas no estudo que eu li que estava em inglês, mas é basicamente você se auto-explicar e realmente você se auto-explicar o conteúdo e você começar aqui, tipo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais entendido, mais fácil de compreender. Eu lembro de um dia que eu estava correndo e aí estava muito quente, e aí por isso que deu aquele efeito da miragem no chão. Eu lembro que eu vi aquilo ali, e enquanto eu corria, eu comecei a fazer a explicação daquele fenômeno na minha cabeça. Então, sempre que você vê um fenômeno na natureza, sempre que você vê algo do cotidiano, porque as ciências da natureza é algo muito aplicado à realidade. Então, busque sempre que você vê um fenômeno primeiro que você conhece, você está ali, explique para você mesmo, porque isso aí vai te ajudar muito a lembrar. Em questão da matemática agora, que é outra pedra no sapato, o que eu recomendo você fazer é justamente as questões modelos. Entenda, a prova do Enem, especificadamente, é uma prova que tem muita questão modelo, e é uma prova que não é, por exemplo, uma matemática da FUVEST, que você tem que saber polinômios, você tem que saber uma trigonometria muito avançada. Então, a prova do Enem ela é muito diferente do que, por exemplo, uma FUVEST, que cobra uma matemática ali, muito mais específica, que você vai precisar saber uma trigonometria avançada, você vai precisar saber o que é cotangente. Então, tipo assim, você não precisa dessas coisas, desse nível de aprofundamento do Enem, mas o que eles focam é na matemática básica em distratores. Quantas vezes você já estava fazendo, provavelmente, Marcos, você vai lembrar na época de simulado que você fazia, você acertou as questões mais difíceis, só que você viu que você pisou na bola ali numa questão ridícula, porque ou você esqueceu de fazer uma continha, ou porque você esqueceu um detalhezinho, a questão pediu uma coisa, você colocou outra. Então, primeiro treine ali as questões modelos, porque sempre tem questões que se repetem ao longo dos anos, que o padrão é muito parecido. E, além disso, outra coisa que eu recomendo muito você fazer na prova de matemática é você escrever na prova, porque isso é muito importante. Quando a gente está resolvendo um exercício ali de matemática, a gente usa a nossa memória de trabalho. E eu até lembro de uma entrevista que eu recomendo até vocês assistirem, que é do Ivan Izquierdo, que é um dos maiores especialistas aí em memória do mundo, que ele fez junto com o Drauzio Varela, e ele estava explicando justamente isso da memória de trabalho. Você vendo uma entrevista aqui, por exemplo, você não vai lembrar quais foram as 5 últimas palavras que eu falei, mas você entendeu o geral,
E qual que é o perigo disso? Porque a nossa memória de trabalho, ela justamente pega, te faz entender, só que ela não retém muitas informações. Então, às vezes, você está fazendo uma questão ali, você viu um termo, salvou na memória de trabalho, só que logo você esqueceu. E talvez justamente esquecer desse termo é o que vai te fazer errar uma questão. Por exemplo, esse ano eu errei uma questão lá do Enem 2023, que era a questão da torneira. E eu só errei ela porque eu esqueci, minha memória de trabalho falhou, e eu esqueci aí que falava do volume acumulado. Então, claro que a gente tenta fazer escreva na sua prova para você minimizar isso. Claro que uma vez ou outra você vai poder errar uma questãozinha por causa disso, mas sempre busque escrever na sua prova para você conseguir colocar no papel aquelas informações importantes e não ficar apenas à mercê da sua memória ali, sua memória de trabalho, porque se você esquecer um ponto, talvez você possa perder uma questão. E se for uma questão fácil, isso aí pode, tipo assim, destruir sua TRI e, às vezes, tirar sua vaga da universidade. Então, preste muita atenção, não negligencie a estratégia de prova e, principalmente, a matemática básica e essa questão dos modelos e prestar atenção nos distratores também, que é algo muito importante. Com certeza, Emanuel. Inclusive, a gente vai ter algumas aulas mais detalhadas ali do Emanuel falando de alguns desses temas na nossa plataforma. Então, explicando melhor ali sobre ciência de natureza, sobre matemática, sobre como que ele estudou, como que é a estratégia para que você realmente consiga reter mais do conteúdo e esse conteúdo ele realmente se torne ali aplicável para a prova, para você conseguir acertar mais questões, que é muito importante. Muita gente acaba estudando demais as matérias, mas não consegue ali converter isso em resultado. Isso foi algo que o Emanuel conseguiu, né? Conseguiu uma grande evolução ali em um ano, e ele explica tudo em detalhes ali no protocolo Enem. Ele vai ter aulas específicas em que ele fala ali sobre o método de estudo dele, mais explicado ali para cada matéria. E no caso também, flashcards e tal, que foi algo que ele utilizou muito da repetição espaçada, também vão ter aulas específicas dele na nossa plataforma, em que ele vai destrinchar tudo isso mais em detalhes para vocês. E nos modelos de questão, lembrando para vocês, na nossa plataforma vai ter a explicação detalhada ali dos modelos de questão, para que dessa forma você consiga orientar mais seu estudo e também consiga acertar mais questões e ganhe velocidade na prova. Um ponto muito importante sobre os modelos de questão é que, galera, a banca do Enem, ela não tem mais tanta criatividade. Já são mais de 10 anos de prova do Enem, sem contar o PPL. Então, eles já esgotaram ali, praticamente esgotaram a forma de cobrança das questões, porque tem um padrão muito claro no Enem que tem que ser seguido. Às vezes eles mudam a situação ou outra, mas a maior parte das questões da prova, eu diria que 80%, seguem ali o modelo clássico e já caíram em algum momento no exame. E se você conhece esse modelo e tal, e as variações dele, você consegue um desempenho bem alto na prova e consegue realmente converter todo o conhecimento que você tem em resultado. Então, o curso de modelos de questão que vai estar no protocolo Enem é justamente voltado para isso também. E falando um pouquinho mais sobre o Emanuel, né, eu queria que você trouxesse, falando um pouco sobre como que você conseguiu mais de 800 pontos em natureza, mais de 900 pontos em matemática, 164 acertos na prova e alguma reflexão pessoal que você traz aí para o pessoal que esteja tentando, esteja aí para 2024 tentando o Enem, às vezes 2025, se a pessoa estiver vendo o vídeo aí mais para frente, alguma reflexão pessoal para que essa pessoa ela consiga realmente evoluir melhor na prova, consiga desempenhos melhores. Qual que é a reflexão que você traz que você gostaria de ter ouvido no início da sua preparação para você conseguir evoluir mais? Então, acredito que a melhor reflexão que eu posso agregar aqui nessa entrevista é a questão de você não cair no automatismo, você sempre ficar esperto para você não cair no automático, que é muito fácil a gente estar ali estudando. Isso é uma coisa que eu vejo praticamente por experiência mesmo, de conviver ali com as pessoas no cursinho, de ver quem já estava há 3 anos, 4 anos ali. Isso daí era a principal coisa que, aparentemente, é o que causava aquilo, é a pessoa cair no automatismo. A pessoa fazia algo errado, ganhava um feedback negativo daquilo, por exemplo, em mal, enfim, outro resultado, só que ao invés da pessoa pegar e analisar aquilo, a pessoa simplesmente relevava e continuava fazendo errado. Então, por exemplo, a pessoa não consegue reter o conteúdo por muito tempo e a pessoa simplesmente acha que ela não consegue e continua estudando do mesmo jeito, não melhora o que ela está recebendo um feedback negativo. Então, o que eu recomendo você fazer, uma reflexão aqui, um conselho de amigo mesmo, isso não só para estudo, mas para qualquer área da sua vida. Sempre que você estiver começando um projeto, estudando,
coloque ali na sua agenda momentos de reflexão. Coloque, pode ser eu recomendo uma vez por semana. Vai ali no domingo, final da semana, pega, analisa, vê o que podia ter sido diferente, onde que você pode otimizar, onde que estão as suas lacunas. Porque ninguém começa estudando perfeito e ninguém está no momento perfeito, ninguém está na sua versão perfeita. Sempre a gente tem o que melhorar e sempre a gente tem onde evoluir. E o que vai diferenciar você sair de um ano ali, você sair desse platô que muita gente fica, às vezes, só consigo 740 e tal. Cara, o que vai te fazer sair desse para o próximo passo é você começar a analisar suas ações e ver onde que você está errando, para onde você vai alavancar. E fora isso, entender quais são os pontos de alavancagem. Tem até aquela famosa lei de Pareto, né, o 80-20, que fala que 20% dos seus esforços vão trazer 80% dos seus resultados. Encontre esses seus pontos de alavancagem e foque suas energias neles. Se você vê que, por exemplo, fazer o flashcard te ajuda muito a reter mais do que ficar fazendo resumos por 4 horas, foque mais em fazer flashcards do que fazer os resumos. Então, tipo assim, comecem a ter esse pensamento crítico com as suas ações, porque se você reparar, analisar e melhorar o que você está fazendo, em um ano, cara, você vai se tornar irreconhecível, tanto na questão de estudo, quanto em todos os aspectos da sua vida. Isso daí é um conselho que eu realmente dou e que mudou minha vida muito, e que eu acredito que, se você aplicar, vai ter um impacto positivo enorme na sua vida também. Com certeza. Então, tá aí, reflexão, dicas importantes, estratégias importantes que o Emanuel passou para a gente aí na entrevista. Então, essa reflexão final funciona muito. Então, pessoal, não fica insistindo no que já está dando errado. Foca em você resolver esses pontos no qual você está errando mais, as questões que você está errando mais, os conteúdos que você está errando mais, que você tem uma dificuldade maior, os pontos na sua rotina que te atrapalham para evoluir em questão de constância e tal. Às vezes, um uso muito longo do celular, você diminuir esse uso, esse tipo de coisa, ter uma rotina ali mais regrada, ter constância nos seus estudos, que é o mais importante de tudo, conforme o Emanuel falou no início da nossa entrevista. E esses pontos, com certeza, se você seguir eles à risca ao longo do ano, sua evolução vai ser considerável na prova. É o que ele falou, você vai se tornar irreconhecível. Se você quer mais dessas estratégias que o Emanuel falou e outras estratégias de estudo que eu utilizei para evoluir mais de 110 pontos de média em um ano, cerca de 120 pontos, e conseguir a aprovação em medicina na UFRJ, direto do terceirão, no link da descrição nós temos o protocolo Enem, em que tem todas essas estratégias detalhadas e mais algumas aulas do Emanuel mais detalhadas para vocês terem uma noção de como vocês podem estudar melhor, se tornarem estudantes melhores, com um resultado cada vez maior na prova do Enem e conseguir a sua aprovação de forma acelerada. Então, eu agradeço muito a sua participação, Emanuel. De verdade, ajudou muito. Com certeza, essas dicas vão impactar muita gente que assistir essa entrevista. Então, muito obrigado. Só tenho a agradecer a você pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aí podendo passar para os seus seguidores, para os seus inscritos, um pouco aí mais da minha experiência. E bora que 2024 é o ano aí de todo mundo. Bora ralar, que esse ano vocês vão conseguir aí a sonhada aprovação. Então, bora que bora. Então é isso aí, pessoal. Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Emanuel, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dele para vocês darem uma olhada, o @ dele e tal, porque o conteúdo que ele produz tem muito valor e com certeza vai impactar vocês positivamente. Então, no link da descrição tem tudo. Link do protocolo Enem, link do canal do Emanuel, o @ no Instagram dele para vocês acompanharem e o meu @ no Instagram, @marcos.vaz, para vocês darem uma olhada também. Fala aí, Emanuel, seu @ aqui. @Emanuel NMM _. É melhor colocar, eu tenho até que melhorar esse username, mas tá aí. Quem quiser seguir, confere lá, porque lá também eu sempre coloco caixinha de perguntas, sempre estou trazendo muito conteúdo bacana e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de se inscrever no canal do Emanuel. E comenta aí embaixo quais dessas dicas vocês acharam de mais valor e tal, o que vocês acharam do vídeo. E, para quem quiser, link do protocolo Enem aqui na descrição. Vocês não vão se arrepender se vocês adquirirem esse curso. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.